Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula da unidade 1 do módulo 3 da disciplina Gestão Mercadológica. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 3 tem como título Planejamento de Marketing e a unidade 1 tem como título Produto e Preço. O objetivo de aprendizagem desse módulo é aplicar as ferramentas e técnicas para a definição do mix mercadológico. Então, veremos todo o mix mercadológico ao longo deste módulo. E o texto base dessa unidade são os capítulos 13 e 16, então as páginas 399 até 434, e das páginas 505 até 540 do livro Administração de Marketing, do Kotler e Keller. Esse livro está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos lá, falaremos nessa aula sobre produto e preço. Então começando inicialmente pelo produto. Quando a gente fala sobre produto, né, nós já entendemos, já conhecemos o conceito, pensando do ponto de vista mercadológico, que tudo pode ser considerado um produto. Então um bem durável, né, uma mesa, uma cadeira, mas também um serviço, um local, uma experiência, uma pessoa, uma ideia. Então tudo isso pode ser produtável, né, ou configurado da maneira como um produto a ser comercializado. Mas nós também temos aqui uma classificação, outro tipo de classificação. Então, os produtos podem ser classificados com base na sua durabilidade e na sua tangibilidade, né? Então, que são os bens não duráveis? São aqueles bens tangíveis, são aqueles que eu consigo pegar, né? Aqueles que eu consigo tocar, que normalmente consumidos ou usados uma ou poucas vezes. Então, cerveja, shampoo, alimentos, né? São coisas que são feitas para ser consumidas e pronto, elas não vão durar ao longo do tempo. Então, tem uma baixa durabilidade, apesar de ser tangível. Os bens duráveis são também tangíveis, mas normalmente utilizados por um longo período de tempo. Então, geladeira, móveis, ferramentas, roupas, né? Você tem aí essa classificação. O ponto aqui, pessoal, é entender que tudo depende da durabilidade e da tangibilidade. Então, por exemplo, roupa é um bem geralmente durável, mas nós temos um setor que é o fast fashion, né? Então, a ideia é que você use a roupa e ela vai durar pouco tempo. Então, é uma roupa mais barata, né? E ela não é feita para durar. Então, ela poderia ser classificada até mais como um bem não durável do que durável. Então, o ponto existe ou não uma alta durabilidade para aquele produto, tá? Então, sempre essa é a questão que vai ajudar a classificar. E os serviços, né, são tudo aquilo que é não tangível, então aquilo que pode ser inseparável do momento do consumo, perecível, normalmente exige mais controle de qualidade, credibilidade, adaptabilidade. Então, por exemplo, o corte de cabelo, ele é um serviço, né? Então ele é inseparável do momento do consumo, porque você vai receber conforme você está lá cortando o cabelo, né? E você tem que ter mais controle da qualidade, então você tem um cuidado maior, porque ele está acontecendo naquele momento, e outras variáveis, outras questões podem influenciar no resultado final. Então, se não tiver um controle adequado, pode ser que o corte de cabelo, por exemplo, ele não saia corretamente. Então, não é 100% automático, diferente de uma peça que está sendo produzida num padrão e as peças vão sair iguais. Não, um serviço ele pode ter variações aí, até mesmo em função do próprio cliente, de quem está recebendo aquele serviço. Então, ele também interage com o prestador. Então, isso tudo pode influenciar o resultado final. Portanto, tem que ter um cuidado maior também durante a sua oferta, durante o seu consumo. Nós temos outra classificação, que é em relação à classificação dos bens de consumo. Então, o que é um produto, um bem de consumo? São os bens chamados de conveniência, então aqueles que o consumidor compra com frequência, imediatismo e um mínimo de esforço, tá? Então, bem de consumo é aquilo relacionado ao consumidor final, né, a nós, consumidor pessoa física. Então, dentro disso, você tem o bem de conveniência, aquele que eu compro rápido, sem me preocupar muito. Então, coisa que eu vou comprar no mercado perto da minha casa, ou mesmo na loja de conveniência, no mercadinho, são coisas rápidas que eu vou comprar sem pensar muito. Nós temos também os bens de compra comparada, que são aqueles que o cliente costuma comprar, ou comparar, melhor dizendo, no tocante à adequação, qualidade, preço, modelo. Então, aqui eu tenho uma compra onde eu tenho um cuidado maior nesse processo de escolha, né, de avaliação das alternativas. Então, por exemplo, vou trocar de celular. Então, lógico, né, tem pessoas que têm uma marca preferida e vão sempre só atualizando o modelo, isso pode acontecer também. Mas tem momentos que não, onde isso está mais aberto para mim, então eu vou comparar os preços, vou comparar as qualidades técnicas, questão de software, questão da qualidade
do hardware do telefone, enfim, vou analisar vários pontos para tomar a minha decisão. Então, aqui é um chamado bem de compra comparada. Perceba que a diferença entre os dois está relacionado com o tempo que eu gasto nesse processo de avaliação das alternativas, no processo de escolha do produto a ser comprado. Nós temos também os bens de especialidade, né, que vão apresentar características singulares, pelas quais o número suficiente de consumidores está disposto a fazer um esforço extra de compra. Então, é um produto mais difícil de ser encontrado. Então, uma marca, às vezes, estrangeira, importada, você tem que ir numa loja específica comprar, senão você não acha isso fácil. Ou você tem que fazer uma compra online, porque não tem na sua cidade. Então, são questões aí mais de difícil acesso, mas que existe um grupo de consumidores que está disposto a gastar essa energia a mais para comprar. Seja aí um esforço a mais, tanto de tempo, ou de espera, se eu tiver que fazer uma compra online, ou mesmo até de custo financeiro. Então, eu vou pagar mais porque eu quero esse produto específico. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele gosta muito de azeite, ele tem um carinho aí por azeites, então ele tem toda uma série de conhecimentos, sabe sobre marca, conhece tudo mais. Então, ele não compra de supermercado, ele compra de um cara que produz lá no Rio Grande do Sul, que manda para ele quando sai, então não sei quantas caixas, então é todo um cuidado, né? É um bem de especialidade. Ele não acha fácil, ele não vai comprar ao longo do ano todo, ele já compra a quantidade lá que ele vai ter por um tempo, já compra para dar de presente, então tem toda uma série de questões aí, que é o quê? Um público que está disposto a fazer esse esforço extra. Todo mundo vai ter esse esforço? Ou vai ter esse desejo? Não, mas existe um público suficiente para a empresa atender, tá? Temos também os bens chamados de não procurados, que são aqueles que o consumidor não conhece ou normalmente não pensa em comprar. Então, aqui é o outro extremo, né? Em um eu tenho algo de especialidade onde existe um esforço ativo para comprar. E os bens não procurados são aquilo que a gente nem pensa, eventualmente compra, porque aparece uma necessidade específica, você vai lá, compra, nem pensa muito sobre isso e resolve o problema e pronto, tá? Nós temos também os bens industriais, tá? Então, o bem industrial, quando eu estou pensando aqui no mercado, business to business, o chamado B2B, né? Que é o quê? Empresa que vende para outras empresas. Então, esses são os bens industriais, quando eu não tenho o consumidor, pessoa física envolvido aí, tá? Então, podem ser classificados segundo o seu custo relativo e o modo como entra no processo de produção. Então, não é o custo fechado, mas sim o custo relativo a quê? Ao total do meu custo de produção. Então, por exemplo, eu vou montar uma cadeira, e aí eu tenho madeira, e eu tenho pregos, por exemplo, ou parafusos, que seja, né? Então, qual que é o custo relativo da madeira no custo total para produzir essa cadeira? Considerando não só o material, mas também a mão de obra, enfim, tudo que eu gasto para produzir. X%, que é maior do que o que eu gasto, por exemplo, com os parafusos, que é um percentual bem menor. Então, meu custo relativo ele é maior para madeira, então eu tenho que ter um cuidado também maior na compra desse material. Essa é a ideia do custo relativo, tá? Então, nós temos materiais e peças, que são bens que entram no processo de fabricação dos produtos, que são manufaturados, e se dividem em duas grandes classes, que são as matérias-primas e materiais e peças que são manufaturadas. Então, matéria-prima é um produto mais cru, né, sem tratamentos, e às vezes eu vou comprar uma peça que já sofreu um trabalho, já foi de alguma forma modificada, e aí eu vou utilizar na minha construção, enfim, na formulação do meu produto. Temos também os bens de capital, que são aqueles de longa duração, que facilitam o desenvolvimento ou o gerenciamento do produto acabado, né? Então, pode ser dividido em dois grupos, que são as instalações e equipamentos. Então, aqui é a minha instalação necessária para a produção. Temos também os suprimentos e serviços empresariais, tá? Então, assim como eu tenho produtos, eu também vou ter os serviços focados nesse público. Então, bens e serviços de curta duração, que vão facilitar o desenvolvimento ou gerenciamento do produto acabado, tá? E também temos dois tipos de suprimento: itens de manutenção, né? Então, manutenção que vai sendo feita, às vezes até de maneira preventiva, nos equipamentos, para que não quebre, né? E repare e suprimentos operacionais. Então, você tem essas duas classificações para os suprimentos e serviços empresariais. Quando a gente fala sobre produto, né, já conversamos um pouco sobre isso, a gente tem que pensar sempre no qual que é a vantagem competitiva da minha marca, da minha empresa. Ou, em outras palavras, como que o meu produto ele vai se destacar, né, no mercado. Então, você vai ter sempre concorrentes, você vai ter setores onde você tem mais ou menos concorrência, mas você sempre vai ter concorrentes. E para que você tenha maior probabilidade de sucesso, você tem que pensar no seguinte: qual que é a característica que diferencia o meu produto ou o meu serviço, né? Diferencia a minha oferta dos demais concorrentes.
Por que que o meu produto ele é único? Que característica faz com que ele seja único? Quanto mais claro isso, tanto para você como para o consumidor, maior a chance de você ter uma preferência ou que o consumidor prefira o seu produto, né? Logicamente, a sua característica que te torna único é o que tem valor para o consumidor. Então, como que eu posso diferenciar o meu produto? Nós temos aqui algumas maneiras, então customização, quando eu faço produto específico para o consumidor, qualidade do desempenho, né? Então produto que tem um desempenho superior, qualidade e conformidade, então, por exemplo, eu vou lá comprar um produto, comprei. Aí depois eu vou precisar novamente preciso de mais um. Aí eu compro o segundo, né? Seja o que for. E aí o segundo não é tão parecido com o primeiro, não é exatamente igual. Compra o terceiro, também não é exatamente igual. Então você não tem conformidade. Isso acaba gerando um problema também para o consumidor. Então é uma marca que vai ser preterida, eu não vou querer comprar aquele produto porque não tem padrão. Durabilidade, então quanto o produto ele tem uma qualidade que permanece por um tempo, confiabilidade, facilidade de reparo e também o estilo, né? Então, design, coisas relacionadas a isso. São maneiras de diferenciar um produto. Nós também temos a diferenciação dos serviços, tá? Então, como é que eu posso diferenciar o meu serviço? Primeiro, facilidade de pedido. Então, nós temos aí tudo isso relacionado com quão difícil ou quão fácil é que eu faça aquele pedido, né? Então, por exemplo, a gente tem sites que oferecem a possibilidade de você ter compra com um clique, tá? Então, isso, é claro, você está comprando um produto, mas o processo de compra acaba se tornando um serviço que aquele site te oferece. Então, quão fácil, quão difícil, não tem que digitar dados do cartão, já tem o meu cadastro lá preenchido, ele puxa automaticamente, são maneiras de facilitar para o consumidor isso, né, que pode ser percebido como algo valioso. A entrega, então a taxa de entrega, ou entrega gratuita, entrega rápida, entrega no outro dia, né, então você tem cidades, principalmente em São Paulo, isso é muito comum, onde você faz uma compra, se foi até tal horário, você recebe no mesmo dia, né, então são maneiras de você ter uma diferenciação em termos do serviço. A instalação, tanto em qualidade, como velocidade, como preço da instalação, treinamento ao cliente, se eu estou comprando, por exemplo, um software para usar na minha empresa, né, um sistema, geralmente eu compro com um nível de treinamento junto também. Então, esse treinamento pode ser melhor, pode ser mais extenso, pode ser mais cuidadoso, as orientações que eu dou para o cliente, como que ele vai usar o produto, manutenção e reparo, devoluções, então são todas maneiras que você pode diferenciar o seu produto, fazendo que ele tenha maior valor percebido para o consumidor. Para desenvolver um produto, nós temos aí basicamente 5 etapas, tá? Então, quero lançar um novo produto no mercado, né? um produto que eu vou criar. Como é que eu faço esse processo? Como é que eu chego lá do início até chegar no final? Então, tudo inicia, pessoal, com pesquisa de mercado. Então, como já falamos, né, no módulo anterior, a pesquisa de mercado, a pesquisa de marketing, ela é fundamental para que a gente tenha informações relevantes do mercado. Informações relacionadas com o desejo do consumidor, as necessidades, aquilo que ele acha importante ou não, quais são as características do produto que ele mais prima, que ele mais percebe como valioso, qual que é a sua disposição a pagar. Então, são várias informações que vão ajudar você a construir a melhor oferta possível. Então, para desenvolver um produto, idealmente, eu inicio olhando para o mercado, olhando o seguinte, qual é a dor do consumidor, qual é a demanda que existe que ainda não está sendo atendida, ou está sendo atendida, mas eu entendo que eu posso atender de maneira melhor, mais eficiente para o consumidor. Então, eu começo olhando para o mercado, e aí pode ser via pesquisa, pode ser conversando com um grupo de clientes, pode ser fazendo buscas pela internet, de várias formas, tá? Não precisa ser engessado, como a gente já conversou, mas eu tenho que olhar para o mercado. Para quê? Basicamente, né, confirmar os detalhes das necessidades e desejos. Esse é o foco aqui principal, tudo bem? Depois disso, eu vou, na segunda etapa, fazer uma cotação e iniciar o processo. Então, qual é a estrutura de custo necessária para lançar aquele produto ou oferecer aquele serviço? Então, por exemplo, estou me formando aqui em tecnologia de processos gerenciais, quero trabalhar prestando serviço para outras empresas, né? Como alguém que vai ajudar nos processos, auxiliar nisso, algum tipo de consultoria ou assessoria. Esse é o serviço que eu estou oferecendo, né? Serviço é um produto, então esse é o produto que eu estou oferecendo. Vou ao mercado, faço algumas conversas, faço uma pesquisa aí simplificada eu mesmo e eu entendo que isso é uma demanda no local onde eu moro, na cidade onde eu resido, até mesmo vou trabalhar de maneira virtual, mas enfim, eu determino aquela demanda. O que eu tenho que fazer então? Fazer uma ideia de qual é a estrutura de custo para isso. Então, por exemplo, eu vou gastar com o quê? Eu vou gastar com um servidor, vou ter que montar um site, contratar alguém para
desenhar isso para mim, vou ter um custo relativo a, sei lá, gasolina para me locomover, reuniões de venda que eu vou ter que fazer antes de iniciar os projetos. Então, qual é a estrutura de custo? Depois que eu vendi, o que eu vou gastar para poder entregar aquilo para o meu consumidor? Então, eu faço todo esse planejamento, desenho um cronograma, e aí eu vou ter o meu budget, o meu orçamento de marketing. Então, quanto eu preciso gastar também para que as pessoas conheçam esse produto que eu estou criando. Lembrem lá que o marketing é criar, comunicar e entregar, né? Então, estou criando um produto, eu preciso comunicar ele também, que as pessoas conheçam. Então, qual que vai ser o meu orçamento para isso? Terceira fase é de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí você tem o design, o protótipo, o teste de funcionalidade, teste de mercado. Então, você vai desenvolver o produto e fazer os testes iniciais. A quarta etapa é engenharia de teste e teste de mercado. Então, aqui eu vou ter agora amostras da produção e os testes junto ao consumidor. Então, de maneira que ele vai validar o produto, a embalagem, várias coisas aí, vai simular um processo de consumo. E a quinta etapa é a implementação da produção. Então, aí eu vou colocar a produção para rodar, se for um produto tangível, se for serviço, eu vou começar a iniciar os meus atendimentos, né? A prestação do serviço. Então, são as 5 etapas de desenvolvimento de novos produtos, aquilo que eu tenho que fazer para iniciar um novo produto na minha empresa. Quando a gente fala sobre produtos, né, eu tenho a possibilidade, isso é muito comum, de oferecer mais de um produto. Então, dificilmente você tem uma empresa que oferece um único produto ou um único serviço, né? Você vai no mercado, você tem várias opções de compra. Então, isso é chamado de mix de produtos. Então, é o conjunto de todos os itens que uma empresa põe à venda. Produtos, lembre sempre, né? Produtos ou serviços, tá? Então, esse é o conjunto que eu tenho de produtos à venda. Então, por exemplo, eu vou lá, eu tenho possibilidade de extensão da linha de produtos. Então, sabão em pó, tem várias marcas, creme dental, várias marcas, sabão em barra, várias marcas, fralda descartável, lenço de papel. Então, você tem tanto uma abrangência de diferentes produtos, aqui no caso eu tenho 5 categorias, e também marcas distintas para cada uma dessas categorias. Então, você pode ter extensão dessa forma e construir o seu mix dessa forma. Então, mais de um produto e, sempre que for interessante, né, mais de uma marca para o produto, para que eu possa dar escolha para o meu consumidor, que eu possa dar opções para o meu consumidor. Como é que eu defino, né, o meu mix de produtos, o meu sortimento de produtos? Pela abrangência, né? Então, a abrangência de um mix de produtos se refere à quantidade de linhas de produtos que a empresa oferece. Então, quantos produtos diferentes eu vou oferecer? Aí nós temos a extensão, que vai se referir ao número total de itens no mix. Então, eu tenho lá o sabão em pó, marca 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual que é o tamanho, a extensão desse meu mix de produtos, meu sortimento? E a profundidade do mix de produtos se refere a quantas opções são oferecidas de cada produto na linha, tá? Então, aqui você pode definir a abrangência, extensão e profundidade, fazendo que você tenha no final um número X de produtos a ser oferecidos para o seu consumidor, tá? A extensão da linha de produtos, ela tende a acontecer ao longo do tempo naturalmente. Então, as empresas podem começar menores, tanto em oferta de serviços, como na oferta de diferentes produtos, tá? E conforme a empresa avança, isso tende a ter uma extensão natural, porque você vai percebendo novas necessidades, você vai ajustando o seu produto para outros consumidores, você vai verificando que as pessoas pedem, olha, não tem tal marca, não tem tal opção, e você vai ajustando. É natural que isso vai crescendo ao longo do tempo, tá? O excesso de capacidade produtiva também pressiona o gerente da linha a desenvolver novos itens. Então, às vezes a empresa ela tem uma capacidade de produção até que supere esse mix atual. Então, isso acaba pressionando tanto de forma externa, né? O consumidor pede, mas também de forma interna. A produção, ela tem capacidade de produzir mais, produzir outras coisas, né? E a força de vendas e os canais de distribuição também pressionam a empresa a adotar uma linha de produtos mais completa, a fim de satisfazer seus clientes. Então, a pressão vem tanto interna como externa para a gente poder ter maior quantidade ofertada. Então, qual que é a ideia de uma extensão na linha de produtos? Geralmente, a ampliação daquilo que eu ofereço e a complementação, no sentido de ampliar, mas pensando em oferecer aquilo que hoje eu não ofereço, né? De maneira a complementar o meu mix atual de produtos. Vamos falar agora sobre precificação, né? Então, o segundo elemento do mix mercadológico. O primeiro elemento foi o produto, agora vamos falar sobre o preço. Então, as decisões de preço são evidentemente complexas e difíceis. Então, não é fácil, né? Não é simples necessariamente definir o preço dos seus produtos, dos seus serviços. E muitas empresas acabam negligenciando
que isso pode ser feito de forma estratégica, tá? Então, a definição de preço, ela também pode e deve ser feita de maneira ativa, estratégica, pensada e com reflexão. O preço, ele também acaba funcionando como uma forma de posicionar o valor pretendido pela empresa para o seu produto ou marca. Então, se eu tenho, por exemplo, um preço mais alto, isso já indica para o consumidor que o meu produto ele é classificado como diferenciado, como premium, como algo que pode trazer algum tipo de benefício superior. Da mesma forma, se eu tenho um preço mais baixo, isso já pode ser associado também a um produto com menor qualidade, não qualidade ruim, mas menor qualidade do que um produto mais caro, um produto que eu vou ter um custo-benefício mais associado a ele, entendeu? Então, você tem já um posicionamento da marca que pode ser observado em função do preço. Por isso, a necessidade de você ter uma reflexão na hora de definir o seu preço, tá? Então, o preço ele não é um mero número em uma etiqueta, não é só um número que vai estar dizendo lá quanto o produto ele custa monetariamente ou financeiramente, né? Então, aluguel, mensalidade escolar, tarifa de transporte público, honorário, tudo isso tem um preço associado, você paga um preço por cada coisa. Mas, tradicionalmente, o preço ele funciona como um dos principais determinantes na escolha do que comprar, tá? Principalmente quando a gente trata de países onde você tem mais pessoas com menor poder de compra. Então, países em desenvolvimento, como é o Brasil. Então, você tem uma grande parcela da população com menor renda, né? A gente tem isso historicamente. E se eu tenho menor renda, eu também tenho menor poder de compra. Se eu tenho menor poder de compra, significa que cada coisa que eu compro vai diminuindo rapidamente o meu dinheiro, a minha renda mensal, onde eu já tenho um gasto com alimentação, com moradia, com saúde, com educação, questões básicas aí até de sobrevivência, de existência. Então, se eu tenho um consumidor que tem menos dinheiro para comprar outras coisas, o preço acaba se tornando uma variável fundamental na escolha. Então, muitas pessoas vão comprar determinados segmentos de produtos, basicamente pensando no preço. Qual é o mais barato? É este, tá, comprei. A qualidade foi adequada? Foi, pronto. Virei consumidor. Comprei mais barato, a qualidade não é boa. Então eu vou comprar aqui o próximo, mas sempre nessa linha do preço. Então é uma variável importante a ser pensada, tá? Não significa que todo produto tem que ser barato, mas é importante entender que para muitos setores, para muitos tipos de produtos, essa variável ela é bastante significativa. Não vai ser sempre a única, tá? Mas ela é significativa para a escolha do consumidor, tá? Não tem como não falar em preço pensando na inferência ou na relação que o consumidor faz entre preço e qualidade. Então, muitos consumidores usam preço como um indicador, às vezes o principal indicador de qualidade. Como assim? Produto barato, não deve ser bom. Produto caro, esse aqui deve ser bom, tá? Então, existe essa inferência que o consumidor faz, tá? Um ponto é que nem sempre existe uma relação direta entre preço e qualidade. Muitas vezes é o caso, mas nem sempre é. Qual que é o ponto como gestor? Eu tenho que saber disso. O consumidor faz essa relação. Então, se eu quero que o meu produto ele seja associado a maior qualidade, eu preciso ter um preço um pouco mais alto. Eu estou iniciando no mercado agora, não tem como eu começar cobrando lá igual a marca premium. Eu concordo, isso é verdade. Mas eu tenho que pensar num preço que não possa ser o mais barato entre as opções, porque senão meu produto já vai ser associado com algo de menos qualidade. E aí vai chegar o momento que eu quiser subir esse preço, isso vai causar uma grande estranheza no consumidor, porque ele já tinha uma percepção, já tinha um histórico, já tinha uma série de informações, tá? Algumas marcas vão adotar a exclusividade, a escassez para denotar qualidade e justificar o preço premium. Então, olha, ele é mais caro por quê? Porque tem menos, tá? Então, você tem, por exemplo, isso é muito comum no mercado de luxo, né? Onde já é um preço mais caro, mas você tem lá produção limitada. Então, olha, eu vou produzir aqui essa joia, são, sei lá, 1.000 peças que vão ser feitas, e só. Então, é escassez. Então, tem 1.000 e acabou. Não vai ter, eu quero comprar mais. Não tem mais, tá? Carros, roupas, acessórios. Então, a ideia é você ter produção limitada. Então, é um número X que é feito e pronto, né? Então, vai ser vendido por um grande valor, até por essa escassez que está sendo paga, tá? Então, fabricantes de artigos de luxo, como relógio, joia, perfume, enfatizam muito a questão da exclusividade, justamente para gerar um valor também relacionado com essa exclusividade, com essa escassez. A determinação do preço, ela pode seguir aqui seis pontos, tá? Então, seleção do objetivo da determinação do preço. Então, o que eu quero com esse preço? É posicionar, eu estou pensando aqui numa lógica de custo, eu estou pensando aqui numa lógica de
crescimento ao longo do tempo, enfim, de penetração de mercado. Então, eu vou começar vendendo mais barato porque eu quero ganhar mercado e depois eu vou ajustar meu preço. Então, qual que é o objetivo? Você tem que ter isso claro na sua cabeça. Então, percebam que é um processo estratégico, né? Tem que pensar qual que é a finalidade desse preço que eu estou colocando no meu produto. Depois disso, eu tenho que entender como a demanda é determinada, então, determinar a demanda, e a gente vai detalhar alguns pontos aqui, né? Mas a estimativa de custo, né? Então, lógico, né? Eu preciso ter um preço que seja maior do que o meu custo, né? Para que eu tenha lucro no final. Então, o que é lucro? É receita menos os custos totais, custo fixo, custo variado, tudo, né? Impostos. Então, eu preciso ter essa clareza de quanto eu estou gastando para produzir uma unidade do meu produto. Análise dos custos, preços e oferta dos concorrentes, né? Então, o meu produto ele está similar aos concorrentes, ele é maior, ele é menor, como o meu produto, meu preço se posiciona em relação aos concorrentes. A seleção de um método de determinação de preço, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e a seleção do preço final, tá? Então, falando sobre a determinação da demanda, lógico, quem é meu público-alvo, quais são os atributos, tudo isso é relevante, a gente pensa muito mais nisso na definição do produto. Quando a gente fala sobre preço, o que a gente vai ter, é importante a gente entender e conhecer do nosso mercado, é o nível de inelasticidade ou de elasticidade dessa demanda. Então, aqui nós temos dois gráficos que vão simbolizar o que é uma demanda inelástica e uma demanda elástica. Esse conceito da elasticidade está relacionado com quanto o meu consumidor ele é sensível a mudanças no preço. Então, por exemplo, aqui é uma demanda inelástica. O que a teoria econômica fala? Olha, o preço ele vai influenciar na demanda do produto. Então, quanto maior o preço, menor a demanda. Ou seja, se é um produto mais caro, menos pessoas vão querer comprar aquilo, ou vão ter condições de comprar. Quando o preço vai ficando mais barato, eu tenho mais pessoas que podem comprar. Então, o preço ele ajuda a determinar a demanda. Quanto maior o preço, menor a demanda. Quanto maior o preço, menor a demanda. Quanto menor o preço, maior a demanda. Ok. Então, tem uma relação inversa entre essas duas coisas. O que é uma demanda inelástica? Ó, perceba que eu tenho aqui uma alteração de preço. De R$15 foi para R$10, tá? A minha demanda foi de 100 para 105, então aumentei aqui 5% no meu preço. O meu preço caiu 50%, caiu metade, né? Era 15, foi para 10, né? E a minha demanda aumentou 5%. Então, aqui eu tenho o quê? Uma demanda que ela é inelástica, ou seja, ela é pouco sensível a alterações do preço. Aqui a lógica inversa é a mesma. Então, ó, eu tinha uma demanda de 105 pessoas, o preço era 10. Se eu subo para 15, então aqui eu aumentei aqui 50%, ela vai para 100. Tem uma diminuição pouca da minha demanda. Então, aqui eu tenho uma demanda inelástica, ela é pouco sensível a variações do preço. Significa que eu tenho mais liberdade para mexer no meu preço, tá? E aqui você tem N motivos para isso, porque é um produto onde as pessoas têm alta relação, engajamento, é uma marca exclusiva, é um produto que tem alto valor agregado, intangível, é uma marca forte, você tem coisas para isso, mas a demanda aqui é inelástica, então eu tenho essa liberdade de preço. A demanda elástica, percebam que ela tem outra configuração, então a mesma alteração de 15 para 10 faz com que a demanda que era de 50, então tinha 50 pessoas pagando R$15. Se eu abaixo para R$10, isso passa para 150 pessoas. Então, triplicou a minha demanda. E o caminho inverso também é verdade. Eu tinha 150 pessoas pagando R$10. Se eu subo para 15, cai para 50, cai um terço. Então, isso aqui é uma demanda elástica, ou seja, altamente sensível a variações no preço. Okay? Então, isso que a gente tem que entender. A minha demanda ela é elástica ou inelástica? E, claro, isso tem um contínuo, né? Então, isso vai variando. Eu posso ter uma demanda mais ou menos elástica. Eu tenho que entender como que o meu consumidor se comporta para saber o seguinte, olha, beleza, se eu mexo no preço, isso vai gerar um alto impacto na demanda elástica ou um baixo impacto na demanda, porque ela é inelástica. Então, isso eu preciso entender. Quando a gente fala sobre estimativa de custo, então, o que eu vou estimar? O custo fixo, né, que é aquele que não varia em função da quantidade produzida. Então, independente se eu produzir 1 ou 1.000, independente se eu prestei serviço para uma pessoa ou para 10 pessoas, o meu custo fixo é igual. Né? Então, aluguel, às vezes a mão de obra fixa que eu tenho, enfim, tudo aquilo que não vai variar, tá? O custo variável, ele muda em função da quantidade produzida, então ele oscila na mesma proporção da quantidade produzida, né, ou do serviço ofertado. O custo total, ele vai consistir, então, na soma dos custos fixos e variáveis para qualquer nível de produção dado, né? Então, somando tudo, qual é o meu custo total? E o custo médio é o custo por unidade naquele nível de produção, tá? E equivale ao custo total dividido pela produção, tá? Então, o custo total para produzir, eu gastei R$1.000 para produzir 1.000 peças.
Então, meu custo médio é R$ 1 por peça, tá? Então, aqui são 4 informações que eu preciso conhecer da melhor maneira possível. E a realidade é que muitas empresas, principalmente pequenas empresas, microempresas, elas têm dificuldade de ter esses números, né? Então, não é bem claro quanto é o custo fixo, custo variável, e aí se você não tem as informações, você não consegue saber o custo total e muito menos o custo médio, né? Então, aqui é uma coisa que é importante conhecer, até para que você possa fazer uma definição de preço que vá cobrir de maneira satisfatória esses custos aqui, tá bom? Pensando em custo, né, a gente tem a metodologia do ponto de equilíbrio, que é o seguinte, olha, eu tenho aqui o meu custo total. Então, eu tenho o meu custo total que segue aqui essa linha que está aqui. Ela começa em cima, depois ela vai descendo. Então, meu custo total, ele vai subindo numa taxa específica. E minha receita total também, ela vai subindo ao longo do tempo, tá? Então, o que é o ponto de que eu tenho um custo fixo, que ele é fixo, então ele vai dessa forma, né? Então, o que é o ponto de equilíbrio? É a quantidade de peças aqui vendidas, ou quantidade, seja do que for, né? Peça, serviço, do que for. Que ao vender aquilo, eu empato o meu custo com a minha receita. Então, se eu vendi aquela quantidade, a minha receita é exatamente igual ao meu custo total, né? Que é o meu custo fixo mais o meu custo variável. Então, ali eu empato, eu não tenho nem lucro, mas também não tenho prejuízo. O que é importante conhecer o ponto de equilíbrio, né? Porque aí eu consigo trabalhar a partir dele. Eu tenho que vender pelo menos isso. Se eu estiver acima disso, eu estou já trabalhando com lucro, a minha receita é maior que o meu custo total. Se eu estiver abaixo disso, eu estou trabalhando no prejuízo. A minha receita é menor que o meu custo total. Então, eu tenho que definir isso aqui também e o preço vai influenciar nisso, né? Então, se o meu preço ele é maior, eu tenho que vender menos peças para chegar nesse ponto de equilíbrio. Se o meu preço ele é menor, eu tenho que vender mais peças para chegar nesse ponto de equilíbrio. Então, aqui é algo que é interessante, é importante conhecer, tá? A determinação do preço, né? Então, um grande número de empresas define seus preços com base no valor percebido pelo cliente. Então, você tem a definição de custo, total, variável, fixo, e eu vou trabalhar o meu preço acima disso, né, de maneira que eu tenha um lucro, mas eu também preciso pensar no meu consumidor. Então, qual que é a percepção de valor que o meu consumidor tem em relação ao meu produto, né? Então, isso também vai influenciar no preço pago. Então, muitas vezes você tem um caráter também no preço, que é um caráter intangível da marca, aquilo que a marca entrega. Então, eu vou pagar mais porque é uma marca premium. Então, eu vou pagar mais no celular da Apple porque é Apple. Eu vou pagar mais num carro da BMW porque é BMW, né? Então, não é que o custo para produzir necessariamente é maior. Não, porque eu tenho um valor agregado também nessa marca, né? Então, a determinação do preço também passa por essa avaliação de como o meu produto é visto pelo consumidor, né? E, claro, né, a empresa ela tem que entregar o valor prometido, senão eu vendo uma vez só e não vendo mais, tá? Mas aqui também é uma questão a se considerar na determinação do preço. Custo é importante ser verificado, sem dúvida nenhuma, esse cálculo matemático, mas eu também tenho que ter clareza de como o meu produto é visto pelo consumidor, até para que eu possa, eventualmente, aumentando o preço em função disso e não do meu custo, né? Então, eu começo a me distanciar de uma lógica, só de custo, mas também agora uma lógica de valor para o meu consumidor. E aí, quando a gente fala sobre preço, também é interessante conhecer alguns conceitos. Então, primeiro é preço de referência. O que é isso? Sempre que eu vou examinar opções de compra, o consumidor ele costuma utilizar preço de referência da cabeça dele. O que é isso? Eu vou comparar o preço observado com o preço que eu tenho na minha cabeça. Então, eu gastava R$100 para vir nesse restaurante. Esse é o preço que eu tenho na cabeça. Se eu chego lá e eu gastei 80, opa, tá barato. Por que é barato? Porque é menor que o preço de referência. Gastei 200, nossa, o que aconteceu? Eu esperava gastar um valor, eu tenho outro aqui. Então, esse preço ele acaba servindo como uma âncora para que eu avalie os outros preços, tá? Isso é bastante utilizado em loja, por exemplo, você tem um mix de produtos, não é incomum que a loja, na hora de organizar a sua gôndola, as suas prateleiras, coloque produtos mais caros no início. Por quê? Porque isso acaba gerando uma referência. Então, comecei aqui com R$100, aí chega lá no meio, tem um de 50, nossa, barato, né? Metade do preço desse primeiro, interessante. Daí você chega lá no final, tá o produto de 20. Não, esse aqui tá muito barato. Vou pegar esse de 50 aqui, que ele é mais adequado. Vou pegar esse aqui de 80, né? Porque ele já é menor que esses R$100 iniciais. Agora, se eu inverto, eu começo oferecendo produto de 20, dificilmente alguém vai comprar o de 80. Por quê? Porque ele é 4 vezes mais caro que o meu preço inicial que eu vi, né? Lógico, o preço interno vai influenciar nisso, mas também a ordem de apresentação pode alterar. Então, o preço de referência ele sempre trabalha como uma âncora para que o consumidor ele compare as decisões e as escolhas que ele vai tomar, tá? Então,
eu posso manipular dessa forma, né, apresentando a ordem dos preços de maneira a gerar uma ancoragem na cabeça do meu consumidor. Então, o que são preços diferentes? O preço justo, né, aquilo que o consumidor acha que vale, o preço padrão que o mercado, a maioria dos produtos oferece, o último preço que foi pago, né, os preços históricos, preço futuro esperado. Então, a ideia sempre é a expectativa da cabeça do consumidor, seja porque ele já conhece, porque ele viu, porque ele ouviu falar. Então, independente da fonte, o preço de referência está relacionado com essa expectativa do consumidor, tá? Nós temos também, não tem como não falar, né, do preço com desconto. Então, quando que a empresa vai oferecer um desconto? Quando ela quer, de alguma forma, agilizar a venda, efetivar a venda, ter um momento onde eu tenho maior quantidade de vendas, mesmo com uma receita que pode ser menor individualmente, né? Então, o meu lucro ele é menor por cada peça, mas eu vou ganhar na quantidade vendida. Então, são questões que podem ser utilizadas até para penetração de mercado. Então, eu começo com desconto e depois eu vou ajustando o meu preço, tá? Então, você tem, primeiro, né, o conceito formal de desconto é uma dedução no preço, né? Então, eu tenho um preço cheio, então eu vou pagar um preço menor do que isso, tá? Que vai ser uma porcentagem, algo do tipo. Aí você tem desconto por quantidade, então o preço é tanto. Se você comprar tantas peças, o preço começa a baixar. E você tem essa maneira de negociar também, de maneira a você conseguir vender maior quantidade. Você tem descontos funcionais, né, que são chamados de descontos comerciais, que são oferecidos pelo fabricante a membros do canal de comercialização. Descontos sazonais, então em determinado período eu vou cobrar um pouco mais barato. Por quê? Porque eu sei que sazonalmente, nesse mês, eu vendo menos. Então, para aquecer a venda, eu dou um desconto para ver se isso se movimenta um pouco mais, né? Concessões, que vão ser pagamentos extras elaborados para obter a participação de revendedores em programas especiais. Então, são diferentes maneiras aqui de você oferecer desconto para o consumidor, tá? Nós temos também os preços promocionais, que vão utilizar aí para estimular as compras antecipadas. Então, o consumidor iria comprar, se oferece uma promoção para que ele compre antes da hora, compre em maior quantidade, enfim, tem algum tipo de apelo para que ele compre aquele produto. Então, tem o preço isca, né, que é um preço para chamar atenção, preço de ocasião, então só naquele momento, preço para cliente especial, que faz parte de algum grupo, tem algum tipo de benefício extra, abatimento em dinheiro, financiamento a juros baixos. Então, você tem aqui diferentes maneiras de você oferecer preços promocionais que vão fazer o consumidor ele compre no momento que inicialmente ele não compraria, né? Então, isso aqui é também bastante comum, bastante utilizado para aquecer as vendas em função do preço. Então, essas são as principais referências utilizadas nessa videoaula. Espero que os conceitos tenham ficado claros para vocês e desejo a todos um bom estudo.